Oração pelos filhos. Como fazer? Você pode orar pela saúde dos seus filhos, pela vida espiritual deles, pelas emoções deles, para que tenham bons amigos, pelas finanças, pelo casamento, pelos filhos deles, pelo intelectual, pela família, pelo profissional, para que eles tenham vontade de servir ao próximo e assim por diante. Talvez você não saiba o que é a oração e o poder que ela tem, ou como orar da maneira adequada, mas esses detalhes a gente vai abordar a seguir, ok? A tarefa de ser pais é uma das mais desafiadoras da vida, tanto que muitos fogem dela o máximo que podem. Ao mesmo tempo, ser pais é uma das maiores bênçãos que Deus pode dar a alguém. É como se a nossa natureza humana estivesse pedindo para seguir em frente e multiplicar a vida que existe em nós, cruzando os nossos DNAs e formando novos seres humanos. Biblicamente falando, é seguir a ordem de Deus em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Acho que nós vamos concordar que, no tempo de Adão e Eva, as coisas eram bem diferentes. A vida era muito mais simples. Digamos que os desafios eram outros. O fato é que todos nós tentamos fazer o nosso melhor, sempre querendo acertar, não é mesmo? Só que muitas vezes a gente é surpreendido com as novidades que aparecem em cada etapa das vidas dos nossos filhos. Com cada nova idade surgem novas demandas, e isso é fato. E não acaba na vida adulta, viu? Pais são pais para toda a vida, e filhos também. Falando em demandas, ainda temos os desafios do mundo em que estamos vivendo hoje. Um mundo que evolui tão rápido, com mudanças tão radicais, que produz inseguranças em como nós vamos viver, quanto mais nossos filhos. Bem, é por isso mesmo que estamos aqui, para buscar a ajuda de Deus em oração. Agora, o que é preciso que você entenda e firme esse conceito no seu interior é que, se você segue a Jesus Cristo, você e o seu cônjuge não estão sozinhos nessa jornada de ser pais. Eu costumo dizer que nós, cristãos, temos uma parceria com Deus. Na verdade, é isso que a Bíblia nos mostra em várias oportunidades. Por exemplo, em Provérbios 22:6, a Bíblia diz assim: ensine seus filhos no caminho certo e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Percebeu que nesse versículo existe uma promessa de parceria? Se você ensinar os seus filhos no caminho certo, e esse caminho certo é o caminho que a Bíblia ensina, a promessa é que, mesmo quando eles envelhecerem, seus filhos não se desviarão desse caminho. Além disso, quando o casal resolve assumir a tarefa de orar juntos pelos filhos, a promessa é ainda maior, como disse Jesus em Mateus 18:19. Em verdade, também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Bem, agora eu acredito que você esteja com a sua esperança mais fortalecida, certo? Sim, você e o seu cônjuge não estão sozinhos na tarefa de cuidar para que tudo corra bem com seus filhos. Mas deixa eu lembrar de uma coisa. Você entendeu, né? Que não pode terceirizar essa tarefa de ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Isso é educação. E educação a gente aprende em casa. É a nossa base de princípios e valores. Por exemplo, é em casa que a gente aprende o que é certo e o que é errado. E essa educação é responsabilidade sua e não da escola. O ensino da informação, que são tarefas das escolas e dos professores, ou seja, a preparação social e profissional que os filhos recebem, acontece sobre essa base de princípios e valores que você deve ensinar em casa. Então, se você ensinar os seus filhos nesse caminho de princípios e valores que eles devem andar, eles podem até ser expostos a um sistema de ensino que tenta desviar os alunos para longe de Deus. Mas a promessa de Deus permanecerá. Bem,
Nós já vimos por que é importante orar pelos filhos. Mas o que é mesmo oração? A definição mais básica de oração é a seguinte: orar é falar com Deus. E quando você ora segundo o que a Bíblia diz, é com Deus que você fala, diretamente e sem intermediários, ok? Acho que me entende, né? E falar com Deus é isso mesmo, é falar. Tem que sair palavras da sua boca, ok? Sim, você também pode orar em silêncio, mas essa deveria ser uma exceção, porque a Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que oravam a Deus em alta voz e, por causa disso, foram abençoadas. O próprio Senhor Jesus, quando orava, falava em voz audível. Um exemplo foi quando ele orou no jardim do Getsêmani, em Mateus 26:39. Lembra? Ele disse: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O exemplo de Jesus nessa oração é muito grande. Ele até fez um pedido a Deus, mas mais do que isso, ele demonstrou o seu respeito e a sua submissão ao Pai. Sim, Jesus tinha uma missão quando esteve entre nós. Ele precisava mesmo morrer naquela cruz. E você, que é pai ou mãe, também tem uma missão: cuidar dos seus filhos, que são presentes de Deus para você. É isso que nós vemos no Salmo 127:3. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então, quando você for orar, reconheça quem Deus é. Se submeta à vontade dele. Peça para experimentar a presença dele. Peça para que ele esteja presente na sua vida e nos seus desafios. E sim, também apresente a sua lista de pedidos ao seu Pai Celestial. Veja, quando você ora a Deus, você está reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que você depende dele. E Deus é fiel. Tanto que a Bíblia diz que não devemos nem viver preocupados. Veja só, Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Agora que você já entendeu o que é oração e o poder que ela tem, que tal a gente falar sobre como orar? Primeiro, ore em nome de Jesus. Existe uma chave mestra na oração que eu preciso trazer aqui para você. Foi o Senhor Jesus que ensinou em João 14:13 e 14. Veja, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. De acordo com essa instrução de Jesus, as nossas orações sempre devem ser feitas em nome de Jesus, porque a promessa é que elas serão atendidas. Aleluia! Número 2. Tenha persistência. Outro fundamento sobre oração que você precisa saber é que muitas orações não são respondidas imediatamente. Às vezes, pode demorar dias, semanas, meses e até anos, mas nossas orações jamais são perdidas. Se estamos em oração, algo está acontecendo, mesmo que ainda esteja acontecendo somente no mundo espiritual e não tenhamos como perceber os resultados na vida prática. Veja esse texto de Lucas 18, versículos 1 a 8, que fala sobre a persistência que devemos ter nas nossas orações. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra?
Número 3. Use a palavra de Deus. Outro princípio importante sobre a oração é que você pode e deve incluir declarações de versículos bíblicos nas suas orações. A Bíblia, como existe hoje em forma de livro, é o registro da palavra de Deus. Por isso nós a chamamos assim, Palavra de Deus, porque ela contém as palavras do próprio Deus. Mesmo que tenha sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. E nós podemos falar com Deus usando os textos bíblicos, aplicando os textos na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Um exemplo disso é o Salmo 91, que foi o nosso primeiro contato com a palavra de Deus. Muitos anos atrás, minha esposa abriu um salão de beleza e ganhou um livrinho de salmos da tia dela, que já era cristã. E a tia dela recomendou que ela lesse o Salmo 91 em voz alta antes de começar a trabalhar. Bem, minha esposa fez isso e logo veio me contar. De manhã cedo, enquanto ela limpava o salão e declarava o Salmo 91, de repente começavam a aparecer clientes e a agenda lotava. Mas quando ela esquecia do Salmo 91, nada de clientes. Inclusive, eu gravei um vídeo com uma oração pessoal do Salmo 91, que você pode usar. Vou deixar um card aqui e o link na descrição, ok? Nessa oração, você ora o Salmo 91 na primeira pessoa, tipo, eu que habito no esconderijo do Altíssimo e assim por diante. Nós não podemos ficar só no Salmo 91, é claro, porque a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Então, quando você estiver em oração, procure incluir os versículos que você se lembra na sua oração e que tem a ver com o assunto que você está orando. Os resultados serão incríveis. Item 4. Escreva o que você vai orar. Outra instrução muito importante sobre oração é que você organize as coisas. Tenha um caderno para anotar ou um bloco de notas no celular, o que preferir. Mas é importante. Você precisa ter acesso aos motivos de oração que vai colocar diante de Deus, até para não esquecer nada. Por exemplo, você pode nem ter filhos ainda e estar orando para engravidar, mas já pode organizar a sua oração pedindo a Deus que o desenvolvimento do seu filho seja normal no ventre, que ele nasça com saúde, que seja uma criança feliz e cheia do Espírito Santo. Se tem filhos na escola, pode orar por proteção contra professores e ideologias que não são cristãs, por exemplo, ou uma proteção contra acidentes de trânsito que possam envolver o transporte escolar dos seus filhos, ou ainda orar para que os seus filhos tenham um desenvolvimento cognitivo exemplar. Se tem filhos na adolescência, pode orar para que eles se guardem sexualmente, para que sejam saudáveis emocionalmente, para que tenham amigos cristãos e que se desenvolvam espiritualmente dentro da fé cristã, por exemplo. Se tem filhos adultos, pode orar para que eles casem com a pessoa certa e na hora certa, ou que tenham sucesso no seu trabalho, ou que escolham a carreira profissional que vai lhes trazer felicidade, prosperidade e realização. E sim, em cada um desses exemplos, você vai incluir as situações específicas do dia a dia que cada um dos seus filhos está vivendo. Entendeu agora por que é importante anotar tudo? Item 5. Organize a oração. Agora deixa eu te dar uma instrução extra aqui para você que vai fazer todo sentido. Além de tudo isso que falamos até agora, eu proponho que você ore separadamente pelas áreas da vida dos seus filhos, porque a sua vida de oração vai ficar bem mais organizada. Por exemplo, você pode orar pela saúde dos seus filhos, pela vida espiritual deles, pelas emoções deles, para que tenham bons amigos, pelas finanças, pelo casamento, pelos filhos deles, pelo intelectual, pela família, pelo profissional, para que eles tenham vontade de servir ao próximo e assim por diante. Bem, se você está comigo ainda, já tem uma boa noção de como orar pelos seus filhos. Sim, eu sei que pode ser um desafio organizar tudo isso. Então deixa eu te fazer uma proposta. E se eu gravasse uma série de vídeos de orações pelos nossos filhos, separando pelas áreas da vida, para a gente orar juntos por eles, independente da idade que eles têm?
Esse tipo de oração tem muito poder. A gente falou há pouco sobre isso, que se nós orarmos juntos, estaremos exercendo o poder que aprendemos nesse versículo de Mateus 18:19. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Nas nossas orações, nós dois estaremos concordando a respeito de todo tipo de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Você imagina o que isso pode representar na vida deles? Então, se você tem interesse, deixe um comentário aqui nesse vídeo para eu saber qual a área da vida dos seus filhos que eles precisam mais urgente das nossas orações. E também se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder quando saírem os vídeos com as orações. Tudo bem? Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.